seguinte, amiga, bora tocar o bumbo nesse final de feriado de carnaval. Espero que você tenha recarregado as suas energias. No meio de tantas notícias tristes, estamos aqui para levar uma mensagem para você se inspirar, transformar e prosperar, né? Por isso hoje só tem jogador caro nesse estúdio aqui, só time grande. Vai ser um mega clássico. Vamos abordar um tema que eu acho que é muito importante para você que está nos ouvindo, para os nossos convidados aqui. E aí a gente quer falar um pouquinho sobre quais as principais tendências para equilibrar a vida profissional com o bem-estar. Isso aí vai ser mole para essa galera aqui. Esse é um papo que tem um potencial muito grande, pois envolve saúde, envolve bem-estar, envolve meio ambiente, envolve governança e assim vai. Tem tudo a ver também com ESG. Eles vão falar disso pra gente, vão explicar um pouco desse tema para você aí. Índice criado pela ONU, vou soltar a minha aqui, que avalia as operações das principais empresas com os impactos em 3 eixos de sustentabilidade: o meio ambiente, o social e a governança. A gente vai falar disso hoje também. Então, para mim, é uma honra receber esses 3 craques aqui no nosso estúdio. Eu vou começar com o Rodrigo Sucesso. Rodrigo Sucesso, obrigado por você ter vindo. Uma honra te receber aqui. Tua carisma, teu carinho, desde o nosso primeiro bate-papo. Você que tem um trabalho lindo aí no mundo dos eventos, no mundo de reunir personalidades, influenciadores e autoridades do mundo da sustentabilidade, para mim é uma honra te receber. O prazer é todo meu. Obrigado, Rodrigo. Legal. Estamos aqui também com outro jogador, esse é caro, né? Werner Grau, formado em Direito pela USP, especialista em Direito Ambiental, mestre em Direito Internacional, doutor em Direito Tributário pela USP, graduado pela Fundação Instituto de Administração no curso de Responsabilidade Social e professor de pós-graduação e sócio do escritório Pinheiro Neto Advogados. Querido, já me matei de rir com você antes aqui. Segura a onda, porque esse negócio aqui é sério, hein? Eu só falo sério, obrigado. Né? Obrigado pelo convite. Esse currículo aí que vocês leram é o que alguém deu para vocês. Na verdade, eu sou, como eu gosto de dizer, eu sou o pai da Bia. Legal. Eu sou protetor de animais. Você não, Walter, só bicho de 4 patas. E nas horas vagas também eu sou atleta e cartola do rugby e também de vez em quando eu sou isso aí também, advogado. Mas muito bom. Bacana estar aqui com você, com o Rodrigo Sucesso, não, só contigo. É uma figura, né? Já demos muita risada com ele aqui. Bom, vou apresentar o Walter Senise. Walter, também você tem um currículo maravilhoso na área de advocacia. Você é sócio fundador da Senise Advogados, a Senise Paiva Advogados, né? Atua com direito ambiental há bastante tempo. Temos uma amiga em comum, a Simone Pascoal. Falamos dela antes de chegar. Um beijo, Sim. Um beijo para você aqui. Estamos 4 amigos aqui, falamos de você. Eu falei bem, viu, Simone? Os outros já não posso. E aí é um prazer te receber aqui para a gente bater esse papo sobre ESG, sustentabilidade, empresa, bem-estar, ambiente. Eu vou aprender muito hoje com vocês. Obrigado por você ter vindo. Obrigado a você, Rodrigo, pelo convite. Rodrigo, sucesso sempre. Muito bom estar aqui. Mais um bate-papo aqui com o Werner, que é um grande amigo. E eu vou pegar uma cola aqui, porque nessa história de currículo profissional tem isso também. Você sabe que me perguntavam, quando eu estava num grande escritório, uma grande banca de advocacia, como é que eu conseguia administrar. E o pessoal olhava para as fotos dos meus filhos, muito pequenos na época, ainda nenês, que ficavam atrás de mim. E entravam lá, não, mas o pessoal preocupado em virar sócio e etc, etc. Eu falei, olha, vamos com calma, isso aqui, Grau, para trás é a minha vida. E isso aqui, a minha mesa, é o meu trabalho. Mas aquilo ali vem muito antes. Então, a gente consegue conciliar. E aí eu fiquei feliz, porque uns tantos anos depois,
eu passei lá e vi alguns daqueles preocupados conseguiram conciliar também, como eu, já estavam com 2 ou 3 filhos. Legal. E a gente trocando lá informações. Quando o nenê estava com dor de barriga, ponha na barriga do pai, que é mais quente que a barriga da mãe, e funcionava muito bem. Então é possível conciliar e eu acho que é o que vale. É isso aí. Vai ser muito legal. Jacozinho, obrigado por você estar aí presente com a gente. Você sempre fazendo toda a estrutura para a gente começar nosso podcast aqui. Bora começar o jogo. Juiz apitou, centro de campo, tá valendo. É futebol ou é rugby? O que você quiser, a gente está aqui. Então, Walter, te prepara. Comigo vai ser no rugby. Começa diferente o futebol do rugby? Começa a chutar a bola pro alto. É isso aí. Bom, gente, o mundo está numa loucura, né? A gente está vivendo aí dias realmente que a gente acho que não esperava ninguém. Eu sempre falo, né? Depois de 2 anos de pandemia, os caras resolvem fazer guerra e tal. Você abre, eu não vejo mais TV, mas é impressionante a quantidade de notícia ruim que a gente está sendo assediado todo dia, né? E a vida está mudando de 6 em 6 horas. Na realidade, antigamente a gente fazia planejamento para 1 ano, 2 anos, 10 anos. Agora a gente faz planejamento para 2 horas, né? A gente que é empresário, ou é empreendedor, ou advogado, você não tem mais aquela coisa de vamos planejar o futuro da empresa, né? O planejamento ele vale daqui a 6 horas. Depois de 6 horas a gente pensa o que a gente vai fazer, né? E obviamente que a gente está vivendo uma pressão, você precisa cuidar dos teus filhos, ser um mega advogado, você cuidar dos teus pets, e a vida vai cada vez mais, você tem que ser bom em tudo, né? Uma pressão, né? Quer dizer, você é pressionado e aí vem aquele lado profissional, pessoal, né? E obviamente que a gente está falando o seguinte, acho que é um papo muito legal para muita gente que está nos ouvindo. É o seguinte, uma das palavras mais valiosas do nosso dia a dia chama-se equilíbrio, né? Equilíbrio é uma palavra fundamental. E aí eu queria ouvir de vocês, a visão de vocês é o seguinte, para quem está nos assistindo, né? Essa história de como é que a gente equilibra, já o nosso papo entrando no nosso tema, a vida profissional com a vida pessoal e um monte de notícia ruim que a gente escuta todo dia. Como é que a gente consegue ser esse cara fantástico, com esse humor, né? Às 5 horas, 5h30 da tarde, brincando, tendo um estilo de vida que gostoso de estar com ele. Mas como é que a gente chega nisso para quem está ouvindo a gente? Qual é o segredo dessa história? Fala aí. Vocês podem... Começa aí, Rodrigo. Começa aí. Eu começo? Você é o cara mais boa vida aqui de nós 3, pô. O pessoal fala que se você trabalha com aquilo que você gosta, né, aí você não vai gostar de nada, mais nada. Então, eu acho que não é bem por aí. Acho que dá pra gente... primeiro, se você não trabalha aquilo que você gosta, dificilmente você vai ser muito bom naquilo. Então, acho que a gente trabalha com um evento, na Viex, a gente tem a oportunidade de escolher com quem a gente quer trabalhar, né? Quando a gente popula nosso elenco de oradores, a gente está aqui com 2 deles, a gente consegue ter essa liberdade de construir e ter por perto pessoas que dão qualidade de vida para você também. Isso aí acaba sendo contagioso. Se você faz o que gosta, acaba se esmerando e ficando bom naquilo, acho que você vai acabar prevalecendo, o seu dia a dia vai ser mais agradável, as pessoas que... Acho que a gente não é só fazer o que gosta, mas acho que não é muito fácil daqueles conselhos, faz aquilo que você gosta. Pô, não é tão simples assim, claro. Mas na medida do possível, se reunir também. Então, acha um grupo de pessoas que sejam... põe perto da gente pessoas excepcionais e você acaba indo mais longe, com mais facilidade, mais muito legal eficiência. isso. Então, acho que você... Uma bela dica que você está dando, anda com alguém que é melhor que você, num talento que você não tem. Você acaba aprendendo bastante no dia a dia, né? Sem dúvida. E obviamente tem um outro lado, a gente tem a humildade de querer aprender também. Claro. Tem isso que é importante. Né? Claro, eu acredito muito nesse último ponto, de você andar com gente melhor que você. Eu sou amigo do Walter há uns 30 anos, ele é meu amigo há uns 5, 6. E é isso. E eu falo, é bacana isso, porque às vezes lá no escritório, né, eu digo, eu estou lá, vou ligar para o Walter. Aí alguém fala, por que você vai ligar para o Walter? Eu vou ligar para o Walter porque tem uma coisa aqui que ninguém está conseguindo resolver, eu vou pedir para ele me ajudar a resolver. Eu acho que é a
nós somos pessoas muito diferentes e muito parecidas, né, Walter? É bacana isso. Que legal. É você trazer para perto de você a pessoa que traz o que te falta. Eu sou um cara agitado. Nós estávamos falando agora no caminho para cá, um dia eu dirigindo, eu brigando com o cara do outro carro, dando esporro no telefone. E ele olha para mim e fala: calma, vai dar tudo certo. Né? Nada disso você precisa fazer. Outros tempos, né, Walter? Deu uma melhorada com a convivência. Mas eu acho que, acima de tudo, transformar aquilo que você faz em algo que você gosta. Porque nem todo mundo tem o privilégio que nós temos aqui nessa mesa de fazer o que a gente gosta de fazer. Tem gente que tem que fazer, e nós estamos aqui sentados olhando aqui para a estação Cidade Universitária aqui do trem, né? Pô, essas pessoas estão ali esperando o trem, algumas delas fazem o que gostam, outras não, elas fazem o que tem para elas fazerem. Essas pessoas, eu acho que o primeiro ponto é trabalhar com ética. Ela ter valores e ela cultivar valores no ambiente em que ela está. Eu gosto muito daquela definição do Spinoza, né? O conatus, aquilo que te move, né? A sua potência de agir que vem daí. Então, primeiro você procurar fazer do limão uma limonada. Claro. Nem sempre você faz o que você gosta. Eu amo advogar, mas eu gosto infinitamente mais de cuidar de cachorro. Okay. Eu gosto infinitamente mais de estar com a minha filha, com a minha família. Então, quando eu estou lá, eu procuro fazer, eu vou fazer isso aqui da melhor maneira, vou dar tudo de mim e de maneira ética. E eu aprendi vários desses valores no rugby, que é um esporte que prega isso, que prega a ética, o trabalho em equipe, o companheirismo e o respeito. Se você tem isso, tudo vai bem. Walter me atura há uns 30 anos, porque apesar de eu não ter um prego no lugar, chamá-lo de Walter Senil e não de Senise, etc., eu nunca o desrespeitei. E espero morrer sem fazer isso. Não, e tem um dado aqui que é muito legal da gente falar. Você ser amigo de alguém há 30 anos é fantástico. Eu digo assim, já mostra que tem muito equilíbrio numa relação, que vocês se complementam em 30 anos. Porque hoje em dia, você falar para alguém que fala assim, puta, ser meu amigo há 30 anos, é um dos maiores presentes da nossa vida. São dois sinais, né? Que os dois estão ficando velhos. Mas e que a coisa dura, né? Tem casamento que não dura 30 anos, não é verdade? Tem casamento que dura 6 meses, 2 dias, 3 dias. Não é verdade? Você está chegando lá, né, Walter? Eu acho que... Verdade. Pobre verdade. Uma das coisas que, para mim, eu posso dizer que para você que acho que facilita de alguma forma muito a minha vida, e talvez essa calma que eu tenho, eu devo muito à minha mulher. Esse ano a gente faz 30 anos de casamento e nos conhecemos desde 1985. Então tem história. Eu estava te contando dos meus pais que fazem 70 anos de casamento no próximo janeiro. Então é aquilo que eu estava te falando das fotos da família, dos filhos, da minha mulher, tudo lá atrás. E falei, então isso realmente ajuda muito, né? E eu acho que de alguma forma, quer dizer, eu sempre convivi muito isso em casa e com os amigos também, e procurei, acho que ambientes de trabalho e formas de trabalhar que também me propusessem isso, né? Não é fácil. Não. Eu comecei logo no primeiro dia que eu entrei na faculdade de Direito, eu me perguntei o que eu estou fazendo aqui. E foi assim até o 5º ano. Hoje, de vez em quando, ainda pergunto. Na verdade, aí entrou a área ambiental, que eu acho que eu fui o primeiro, talvez o Werner tenha sido o primeiro na turma dele também, que falou, vou fazer ambiental. Todo mundo nos achava absolutamente malucos, viajantes, fumador de maconha, ia para as auditorias, eu falava, o que o Walter está fazendo ali no meio do mato? Né, ele está lá fazendo fotossíntese, me chamavam de alfacinha e assim vai. Abraçador de árvore. Está fazendo jardinagem, então. Mas enfim, foi uma área que eu encontrei um prazer de trabalhar. Legal. Né? E que hoje, eu e o Werner, uma das coisas que a gente tem em comum é isso. Eu acho que sair um pouco desse formalismo da advocacia, trabalhar questões de gestão, provocar os colegas no sentido de, escuta, como é que a gente pode sair da caixinha da advocacia e trabalhar essa questão de relacionamento, de tolerância, num momento crítico como esse que nós estamos, por exemplo, né?
Como é que a gente faz isso? E aí, às vezes, você sente algumas resistências, né? Aquela coisa, fala, não, antes de mais nada, precisamos lembrar que somos advogados. Fala, não, não é verdade. Antes de mais nada, somos seres humanos pensantes e vamos trabalhar esses valores. E que bom que a gente consiga conciliar esses valores dentro do nosso trabalho, dentro do nosso profissional. Eu acho isso maravilhoso, né? Que quando você começa a ser a gente está aqui do lado de duas autoridades desse mercado e você vê que a humildade do ser humano, ela se torna... Isso é bom para a juventude, né? Está começando. Porque às vezes a gente anda e às vezes o jovem, ele precisa aprender com essa humildade. Para você ter o talento de ser uma autoridade de um certo assunto, não precisa você ter cara emburrada ou a gravata vai te trazer autoridade. Não, a autoridade se dá pelo conhecimento, né? Pô, ainda bem que você falou isso, Rodrigo, da gravata. Faz 20 anos que eu sou um rebelde da gravata. É verdade, mas escritório. Eu acho que isso aqui é advocacia moderna, né? Quer dizer, pô, eu preciso conversar com eles dois sobre sustentabilidade, estou do lado dos caras que são papas no assunto. Então, às vezes você vê o cara humilde, acho que uma das qualidades que eu mais admiro no ser humano é a humildade. Eu tive a sorte de conhecer bastante pessoas muito ilustres nas suas áreas, que são humildes e que têm o prazer de compartilhar conhecimento. Isso é uma dádiva para essa geração que está vindo aí, né? Para a gente aprender, escutar isso aqui e aprender um pouco, levar esse conceito, né? E eu falo mais aqui, eu vou falar uma coisa com vocês dois, com vocês três, no aspecto assim, ó. Eu tenho uma visão que é o seguinte: corpo, mente e alma. Né? A gente está falando de equilíbrio nessa história. E mais do que nunca, vocês precisam... Hoje, se a gente precisava abrir uma faculdade de neurolinguística, de verdade. A neurolinguística tinha que estar no colégio, eu falei isso aqui outras vezes em outros podcasts, para a garotada aprender a lidar com a mente, com o corpo e com a alma. Porque se a gente não trabalhar esse conceito, é difícil chegar na palavra equilíbrio, né? E aí eu quero falar para vocês o seguinte: vamos falar de uma outra área. O que deu errado? Quer dizer, o que dá errado para a gente não ter o equilíbrio? Então, por exemplo, a gente, às vezes, eu vim de uma geração que era bonito você falar, sou workaholic, né? Era bonito você falar, pô, sou workaholic, trabalho pra caramba, faço 10 viagens internacionais, sou chamado para conferência internacional. E hoje as pessoas estão aí, passada a pandemia, a gente está olhando e falando assim, puta, eu quero ter qualidade de vida. Porra, o amor, a palavra amor, família, né? Bem-estar, um esporte, nunca teve tanto em alta, nunca se vendeu tanta bicicleta no país como agora, né? É fato, você pega os números aí de venda de bicicleta, nunca se vendeu tanta bicicleta. A gente tem um problema hoje, que é ter mecânico para cuidar do serviço da bicicleta, porque a gente não tem. Então a gente tem que chamar a juventude, desenhar a oficina para falar, você quer ter uma profissão? Mecânico de bike. E a gente não tem. Eu vou criar uma startup disso, uma aí, ideia. Uma excelente ideia. Então eu quero perguntar para vocês o seguinte, para quem está ouvindo a gente, aonde deu erro? Aonde vocês erraram nessa questão do desequilíbrio? Em algum momento na vida vocês não foram toda vez equilibrados. E aí quando vocês erraram, que falaram assim, puta, tô desequilibrado, o que provocou esse erro de vocês? Olha, eu vou tomar a frente aqui para dar uma... É porque você tem mais experiência com erros. Com erros, eu desequilíbrio. A gente estava falando de humildade agora há pouco, né? Eu acho o seguinte... Pode falar pelos três. Eu acho que nós somos de uma geração, especialmente eu e o Walter, nós somos mais velhos que vocês dois, não parece, mas somos. Eu acho que a gente vem de uma geração que era esse lance que você chamou a atenção. O cara é workaholic, isso é bonito. Mas ele trazia aquele conceito que vem lá de trás, né, do latim, mens sana in corpore sano. Então o cara, ele acordava de manhã, ele ia pra academia, ele puxava ferro, ele treinava lá, ele pedalava, ele fazia as coisas, ele podia trabalhar. E depois ele não cuidava da terceira frente, que você bem destacou, que é a alma.
Eu acho que é o emocional puro, a alma está vinculada ao emocional. Estou lendo um livro maravilhoso de um neurocientista, Antônio Damasio, um português, que é Ao Encontro de Spinoza. Parece que eu gosto um pouco de Spinoza, então eu leio essas coisas. Que é um neurocientista que ele traz O nome do livro é Ao Encontro de Spinoza. É um neurocientista mostrando como, sob a perspectiva da neurociência, as emoções e os sentimentos se alimentam mutuamente e surgem em momentos distintos, mas não vivem um sem o outro. A emoção é aquela coisa que te eleva, né? É o tesão, a paixão. O sentimento é o amor, né? Então, assim, como é que você lida com essas coisas? A gente lidava muito com a emoção. Eu ia trabalhar, sou workaholic, tal, eu vou puxar ferro, eu vou treinar, eu no meu caso vou jogar rugby pra cacete e tal. Eu cuidava da terceira via sem saber, que é a via que me traz o meu propósito de vida. Eu estou nesta passagem para ser, acima de tudo, pai daquela criança maravilhosa que já é adulta, que para mim sempre vai ser criança, mas a minha passagem tem o meu propósito é cuidar de bicho. É tirar bicho da situação de abandono, de dor e de sofrimento. Cada vez que eu resgato um bicho, eu abraço o bicho e eu digo para ele: você não vai mais viver abandono. Cara, você vai ser cuidado, acabou essa fase da sua vida. E esse lance é um lance que, para mim, hoje, eu entendo, me leva para a questão de alma. A gente tem que buscar formas de nós precisamos nos conectar com isso, com um mundo que não é material. Claro. Eu tive recentemente uma experiência, eu vou dizer aqui sem nenhum pudor, eu sempre fui cético. E aí quiseram me levar aqui, ali, experimentar isso, aquilo e tal. Eu dizia, eu não vou, quero ficar com os pés no chão, bem plantados. E aí eu conheci um negócio que chama-se por aí do sapinho, que é o bufo alvários, que é uma secreção que se tira de uma glândula de um sapinho que tem só no Novo México. O Walter, eu contei para ele já essa história. E é um lance que me fez transcender, né? E no momento em que você percebe a pequenez do nosso ser, eu acho que, o cara que não entende isso como um sinal para bicho, baixa tua bolinha e vai ser humilde, você não vai sair correndo amanhã e mudar o mundo. Você vai dar a sua pequena contribuição para o todo. E que pode ser uma contribuição maravilhosa e enorme para quem está ao seu redor, para quem você alcança. Mas não mais do que isso. Então eu acho que o erro foi uma geração, que é a geração aí que eu vou dizer que é a sua adolescência nos anos 80, que era materialista pra cacete. O Walter, que sempre foi um cara extremamente iluminado, acho que eu não conhecia o Walter nessa época, adoraria ter conhecido, porque ele devia sofrer para um cacete. Vendo todo mundo materialista, louco, rápido, e ele lá tranquilo, vendo a vida passar e tentando fazer o ritmo ser o ritmo adequado. Eu costumo dizer que tem pessoas que fazem o mundo girar na direção certa. É verdade. São as pessoas que olham para esse lado, que é o lado alma. Não, demais. Você falou uma coisa agora que eu vou fazer uma ligação que eu acredito muito nisso. Para mim existe um plano de energia que conecta as pessoas, que equilibra esse planeta, entendeu? Porque é que nem um papo aqui. A gente está falando de um papo de propósito, de vida, de energia, de bem-estar, né? E esse conteúdo aqui, eu digo assim, a gente se propôs a fazer esse estúdio e a trazer esse tipo de plataforma de conteúdo para quem está nos ouvindo, levar um recado de alma. Porque, por exemplo, eu falo abertamente, eu vivi um pouco a depressão. É porque eu sou virado no giraia, eu sou um cara adrenalizado, mas eu vivi um pouco a frustração de viver um momento muito difícil na minha vida e tal. E, cara, eu falo assim, é uma solidão danada. Putz, é um negócio que você fala, se sente sozinho, e às vezes um papo desse aqui, que às vezes a pessoa pega lá o celular ou pega o YouTube e assiste, pode te mover, pode tirar ela daquela coisa que ela falou, isso aqui é legal pra mim, né? É o que a gente tá falando aqui, eu errei quando eu achei que eu era o cara, né? Todo mundo um dia se acha o cara. Todo mundo um dia se achou o cara. Aí você vai lá, dá um mega choque, você fala, caraca, isso é ruim, não sou o cara. Mas se a gente puder levar essa mensagem para as pessoas, né, que a gente está falando aqui, humildade,
Ó, dá uma olhada aí, vê se você tá se achando o cara, né? E acho que uma coisa que você falou, Rodrigo, que eu achei legal, acho que o Werner comentou aqui a importância do equilíbrio, como é muito difícil a gente equilibrar as coisas na época que a gente está mais lá embaixo. Sim. Porque quando a gente está bem na vida, quando a gente está com a vida emocional em dia, familiar, financeira, é muito fácil a gente procurar equilíbrio, né? É a hierarquia de Maslow, né? Você precisa da base. Certeza. Quando você está, igual você mencionou, no momento de depressão, é mais difícil a gente lembrar das nossas prioridades. E às vezes onde a gente errou. A gente pode saber onde a gente errou, né? Mas não dá pra gente saber onde é o certo. Claro. Então, essa escolha de prioridades, assim, o que a gente precisa hoje? A gente precisa gastar o dinheiro que a gente não tem comprando aquilo que a gente não precisa para impressionar aquelas pessoas que a gente não gosta. Então, Bárbaro. Pô, essa frase é muito boa. Repete pra gente. mas não é minha, tá? Não, mas é muito boa. Se o autor estiver ouvindo aí, eu tô com 2 bons advogados. Não. A gente gasta o dinheiro que não tem comprando aquilo que a gente não precisa para impressionar aqueles que a gente não gosta. Olha só, muito boa. E- Tinha que escutar isso todo dia. Você fez isso, Walter, algum dia na vida? Nunca, Todo né? dia, é rotina minha. Duvido. Eu mudei. Essa nossa convivência já acabou. Walter, veja bem, Walter, quando dois convivem, o equilibrado tem que ajudar o desequilibrado, não o contrário. Vamos resultados. Sensacional. Acho que eu sempre lembro de uma frase acho que é do Charles Chaplin, não sei se no discurso do ditador dele, que é uma frase clássica, que é aquela que ele fala: queremos a era da velocidade e nos sentimos enclausurados dentro dela. E basicamente é o que está acontecendo até hoje. Eu não lembro de quando é o filme, mas é um pouco isso de forma um pouco mais acelerada. Quer dizer, você pega os nossos filhos, essa coisa das redes sociais, etc., tudo, é muito bacana, é muito rico, mas é uma pressão violentíssima também. Eu acho que agora talvez até já esteja estabilizando um pouco, mas quando começou, tinha uma época que absolutamente tudo que você fazia, você tinha que postar e tinha que justificar e tinha não sei o que, quantos likes eu tive, quanto não sei o que. Não é fácil, não foi fácil para a molecada também. Sim, né? Claro. Eles E ao vivem uma mesmo tempo, se está conversando com o filho, ele não te olha olho no olho e fica no celular ou fica não sei o que, e você fala: em vez de mandar mensagem para um amigo, liga, Escuta, eu falo. deixa ele ouvir tua voz, ou então aproveita que tem um vídeo, faz uma videochamada, né, muito mais legal, né, e precisa retomar isso. Você pergunta: o que será que a gente errou? Eu não sei se o pessoal está com tempo de parar para pensar onde errou. Ou se tem capacidade de identificar, né, Walter? Porque a coisa vai ficando pasteurizada e eu acho que o grande lance negativo das redes sociais e desse mundo, né, que você está lá com a pessoa no Instagram, ela não tem cheiro, né? É. E você vê a foto da pessoa, a vida dela é perfeita naquele momento. É aquela coisa do instantâneo. Você cria um mundo de solitude. Solitude. Que para despencar para a solidão, basta você não estar 100% em cima dos próprios pés um momento da sua vida. E aí você cai para a solidão, e você mencionou, Rodrigo, um negócio que é fundamental: a depressão. A depressão é tratada como algo que de uma dimensão muito menor do que ela realmente é. A depressão é uma doença seríssima e que precisa ser tratada. E eu acredito muito que eu estar ao lado de uma pessoa que está em depressão e poder trazer a ela uma palavra de apoio, poder entregar a ela um gesto de respeito, de carinho, de amizade, eu estou dando um degrau para ela sair da depressão. Pô, com certeza. E eu só posso fazer isso, como disse o Walter, se ela me olhar nos olhos, se ela falar comigo ao vivo em cores. Essa coisa de viver num mundo que é irreal, virtual, não dá certo. Rodrigo nos convida para os eventos. Eu adorei quando ele criou lá um híbrido, né? Botou lá uma tela com 3 pessoas, aquele modelo tem hoje na TV, né? E fica um cara que é o âncora da TV e fala: porra, eu me identifiquei com aquilo que eu amei de paixão, mas eu só fui até o estúdio gravar aquilo porque ele me ligou e disse: tem 2 cachorros aqui de rua que eles adotaram,
E eu fui lá, eu comecei inclusive a primeira entrevista fazendo carinho no cachorro, né? Eu exigi isso como condição. Aí no final eu falei para ele, gostei muito, adorei o modelo, mas eu gosto infinitamente mais os modelos dos eventos presenciais. Claro. É diferente. Claro, é diferente. O high touch, eu digo assim, eu trabalhei desde moleque vendendo cocada com a minha mãe nas barcas do Rio. O comerciante tradicional que você está falando, aperta a mão, olha no olho, né? Isso aí não tem jeito. A gente nasceu para ter contato. A gente tava agora com meus filhos num parquinho de diversões agora, no feriado. E estava um colega meu olhando e criticando, porque aquela cama elástica que ele puxava e ajuda a criança a subir com o cinto, que sobe, ele falava assim, olha que coisa, fica um cara aí puxando, se fosse na Disney tem uma máquina levantando a mira. Eu falei, pô, mas que coisa horrorosa, o cara tá olhando pra cara da minha filha, interpretando a reação dela a cada duro, segundo, isso é frio, né? e controlando É a intensidade para proporcionar uma experiência melhor para ela. Com certeza. Máquina nenhuma vai fazer isso aí, né? Não tem jeito. E a gente fala o seguinte, olha que legal esse papo que a gente está levando aqui, que a gente fala o seguinte. Eu tenho uma frase que eu falo no mercado, principalmente nas minhas palestras, que eu falo o seguinte. Uma empresa é feita de pessoas. Se as pessoas estão doentes, a empresa está doente. Essa é a grande realidade. Né? É isso aí. Isso é ESG na veia. Na veia. E aí a gente fala o seguinte, cara, eu vou perguntar para vocês. Tipo assim, eu sou fã de ESG, sou fã de ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, a agenda até 2030 das atividades para a gente cuidar melhor do mundo, sou fãzão, né? Só que eu queria perguntar para vocês, o que hoje de realidade, assim, que vocês, na jornada de vocês estão, tantos empresários, autoridades, vocês estão andando por aí pelo Brasil afora, quem está fazendo hoje de verdade ESG? Tem bastante gente. Tem. Legal, Tem isso já bastante fico gente. feliz. A questão é, primeiro, o que é. Né? E você fala ESG, eu acho que isso aí já está saindo do português. Eu vou voltar para vamos voltar para ESG. Eu acho o seguinte, primeiro, a gente precisa entender o que é ESG e a gente precisa adaptar a realidade local. Legal. Né? No nosso país, o S tem que ter um papel fundamental, um papel de disrupção. A gente precisa quebrar as mentiras da nossa sociedade. A história de que nós não temos a escravidão, aquela que a Lei Áurea terminou há 130 anos, de fato não tem mais. Mas a falta de igualdade decorrente da escravidão, que criou um status quo que não se alterou, ela está aí. Então, lá no escritório a gente trabalha, por exemplo, essa coisa da diversidade, né? Então, a gente quer ter oportunidade igual para todas as raças, para todos os gêneros e para tudo. Mas eu preciso entender que eu preciso ter igualdade de oportunidade se eu tiver igualdade de base de formação. Então eu acho que a grande briga é base de formação. Eu quero escola pública tão boa quanto a escola privada. É isto que eu quero. Legal. Porque senão eu vou condenar o de menor condição social a ser sempre o cara que sai atrasado. E lá na ponta, na hora de disputar o melhor mercado, ele não consegue. Claro. Não adianta. Aí fica aquela hipocrisia de dizer, não, mas a gente resolve isso com cota. Não resolve porque não tem cota para todo mundo. A cota é ótima enquanto eu não resolvo, mas ela não pode ser um fim, ela é um meio. Legal. E aí, o ESG, eu acho que então no Brasil, te respondendo a pergunta, tem gente fazendo? Tem. Eu tenho trabalhado com vários clientes que nos procuram e procuram para falar do E, né? Porque nós estamos, como o Walter disse, na área ambiental desde que inventaram isso. Desde que o Fábio Feldman começou a fazer muito sucesso, que nós estamos nessa toada, né? O cara nos procura e a gente fala do E. Mas eu gosto de dizer, mas peraí, ESG é o propósito. Qual é o propósito? Por que a empresa existe? Para que ela existe? E gosto de dar um exemplo. Uma empresa do setor alimentício nos procurou. Eu falei, qual é o seu propósito? Eu falei, como assim? O propósito da sua empresa, que é formada por pessoas, é erradicar a fome. Vocês querem ser parte de um grande mecanismo que erradica a fome. Vocês querem que mais gente possa consumir o seu produto, menos gente até chegar ao zero tenha fome. Portanto, está dando errado. O modelo de sociedade, qualquer lugar que você vá, está dando errado. Porque todo sistema é um sistema que exclui alguns ou muitos. E nós temos que trabalhar isso, então, no propósito. O propósito da empresa vai trazer uma postura, uma abordagem ética sobre esses aspectos. O E e o S.
E aí é que está o lance. E Ó, que legal. tem bastante gente fazendo. bacana. Eu acho que o que acontece, assim, tem que esquecer essa história que muita gente fala que ESG é moda. ESG não é moda, não tem nada de moda. Oficialmente, formalmente, você comentou aí da ONU, está lá na ONU pelo menos desde 2004. E, na verdade, ela juntou uma série de conceitos que vieram sendo trabalhados e falou, vamos trabalhar as questões ambientais, sociais e de governança. É isso. E que vai muito além de sustentabilidade. O Werner depois pode te contar um pouco mais sobre isso. Agora, você comentou aí quer dizer, se pegar, eu acho que o setor que está mais forte nisso e que já trabalhava questões de sustentabilidade lá atrás, era justamente o setor financeiro. Legal. Em 2000 e pouco, a gente trabalhava em pareceres, etc., sobre responsabilidade ambiental dos bancos. Tem um parecer do Walter do começo dos anos 2000 que é disputado a tapa. O amigo é bom para isso, tem uns exageros e tal, mas tem alguns bancos pioneiros na área Que legal. e já trabalhavam isso. E que vinham trabalhando questão ambiental, então lá naquela época você já tinha contratos de financiamento, ou principalmente para grandes empreendimentos, etc. Falou, olha, se você pisar na bola na área ambiental, eu travo o teu financiamento aqui. Por duas razões. Uma, porque a minha imagem vai para o brejo. Segundo, porque eu vou ter um prejuízo, porque vai parar a obra, vai parar não sei o que, você não vai conseguir me pagar. Então, e eu quero sair bonito no cartaz também. Né? Legal. Hoje, aí veio, você falou da responsabilidade, etc. Aí veio a responsabilidade social dos bancos. Os presidentes das instituições financeiras assinando embaixo e botando um quadro na parede. Ok, reforçou. Agora tem um mercado financeiro falando, eu não trabalho mais com empresas não ESG, digamos. Legal. Veio lá a carta da BlackRock, o Larry Fink falando, que é um dos maiores fundos de investimento do mundo, e está dando as regras. Então agora é o próprio mercado Que externo, de fora, falando, olha, eu Tá vou botar regulando. dinheiro aqui, aqui e ali. E a grande sacada quando você fala em dinheiro, é que ele toca no bolso de todo mundo. Então, ele entra com ele desmistifica um pouco essa questão socioambiental e bate em todo mundo, né? E isso é bacana, quer dizer, precisa realmente, de alguma forma, popularizar. Tudo bem, você tem aí o pessoal que do nada sai botando placa, sou ESG, etc., mas isso nem vai ter. Sim, Como tem claro. outras questões Tem e tal, outras. mas absolutamente não é moda, é algo que está aí, enfim. Pô, eu fico feliz demais, até para explicar para quem está nos ouvindo, o mercado cada vez mais está exigindo das empresas um comportamento que ela tenha um papel ou social ou relacionado ao meio ambiente ou da governança. Isso vai ajudar a nossa sociedade como um todo, né? E aí eu falo o seguinte para vocês três, a grande bandeira que eu estou aqui nesse estúdio fincando e lançando para os nossos convidados é a sustentabilidade humana, que acho que ela é uma das mais importantes agora, é o ser humano no centro das atenções. E aí quando a gente está falando aqui nesse papo rico pra caramba, porque a gente tem que desdobrar esse negócio para outros quadros, para vocês estarem aqui com a gente, é falando o seguinte, cara, eu acredito plenamente no garoto, e aí eu volto lá na criança, que ainda, né, da gente olhar esse cara e falar assim, cara, eu preciso te preparar para não só te dar ensinamento de geografia, matemática, mas eu preciso te preparar como ser humano para encarar a vida, porque é uma coisa que a gente nunca pensou. Eu vim de uma geração que eu tinha dificuldade de conversar com os meus pais sobre coisas básicas, né? Sobre como enfrentar uma crise, como lidar. Eu vim de uma geração que dinheiro era um negócio meio pecado, né? Então, eu acho que hoje é um papo tão aberto que a gente pode ter para preparar esse ser humano, para ele olhar e compartilhar assim, a minha pequena atitude, minha pequena gentileza com o pet, muda o mundo. Minha pequena gentileza no meu prédio de dar um bom dia, muda o mundo. E aí fazer ESG não significa só que depende só dos grandes marcas de banco. Eu posso fazer sustentabilidade humana no meu dia a dia. É o que a gente estava conversando aqui, ser gentil, olhar o próximo, cuidar de um pet, a alegria, né, de você falar, pô, enfim, o que leve a pessoa a ter prazer, que motive ela a vida, mas a gente precisa, eu diria que lançar uma campanha para as multinacionais, para as empresas que podem aportar em boas ideias,
de falar, cara, tenha boas atitudes, tenha pequenas e boas atitudes na tua vida, porque você vai ajudar essa galera aqui, esse mundo ficar melhor. Não, mas vamos olhar, aqui está na nossa frente, aqui a ciclovia, né? O Rio Pinheiros, ele tem uma condição de qualidade de água que é deplorável. Uma cidade como a cidade de São Paulo tem uma demanda reprimida enorme de espaço, precisa de mais espaço. Sim. Tem muita gente querendo, aí o sujeito aí passando, pedalando, falta espaço público de qualidade e de repente se começa um projeto que está frutificando aos poucos. Nós estamos aqui na margem do lado de cá, do Rio Pinheiros, do lado de lá, aqui onde nós estamos, entre a Cidade Jardim e a Eusébio Matoso, Pinheiro Neto é que cuida. Desde 2005 a gente cuida daquilo. Legal. Quando criou o programa Pomar Urbano, né? Eu acho que é um pouquinho que você entrega para a sociedade. Claro. Né? Nós estamos aqui, nós somos parte desse meio. Desse meio aqui. Eu brinco que é a fauna da Marginal Pinheiros. Então nós precisamos ter um mínimo de cuidado com Sim. isso. É um mínimo. Todo cidadão pode fazer isso em escala micro, que eu brinco que é no varejo, ou pode fazer por meio das instituições às quais ele adere. E aí é no atacado, né, de uma maneira mais ampla. E as empresas, eu só diria aqui, Rodrigo, que não é o E, ou o S, ou o G, é E. É o E, o S e o G. É uma governança que garanta uma abordagem ética sobre as variáveis social e ambiental, que é uma mudança radical do conceito de sustentabilidade. Sustentabilidade é o dizer, o ambiental e o social estão par e passo no mesmo nível do econômico. Isso é irreal. Toda empresa vai olhar o econômico primeiro. Então eu tiro o econômico da equação e coloco a governança. A governança, e esse acho que é o grande lance, são pessoas identificando qual é o propósito da empresa, como é que a empresa quer se relacionar com a sociedade, o que ela quer entregar. Que é o que puxa o Larry Fink nessa última carta. Que é o que o Larry Fink puxa. Da BlackRock. E que é interessantíssimo porque a gente vê que é a mesma discussão desde sempre. Lá em 1970, né, quando veio o Friedman dizer que a empresa gera lucro e o Estado morde uma parte disso para cuidar do ambiental e do social, ele estava compartimentalizando estas atividades. Hoje elas se misturam a partir de uma visão de sociedade, a partir de uma visão de unicidade. Então eu acho muito bacana que eu acho que a evolução do pensamento é essa. Não é mais atribuição deste ou daquele fazer isto ou aquilo. Não, claro, é de todos nós fazer o todo. Né? E aí eu me sinto um cidadão mais pleno, porque eu consigo exercer na plenitude a minha capacidade de contribuir para isso. No mundo, no metaverso, aí, no mundo das redes sociais e tal, as pessoas não conseguem fazer isso. Eu acho que o que essa geração que está vindo aí nos substituir daqui a pouco perde é nisso. Eu vou dar um exemplo muito prático. Quando eu conheci a Fê, a minha mulher, a gente combinava de sair para almoçar no sábado e aí eu dizia, não vou poder ir. No último momento, estou indo resgatar um pitbull. Até que um dia, para ela acreditar, né, eu falei, vem comigo, vamos lá resgatar o pitbull. Aí fomos lá, resgatamos o cachorro e tal. Foi a Brisa, nesse caso, que é uma pitbull que tem uma relação toda especial com a gente, é meio que um símbolo da entrada dela no negócio. Um dia a Fê sentou comigo e falou, escuta, você faz um tremendo esforço, você resgata o bicho, você trabalha feito um louco, gasta muito do seu dinheiro para manter esses bichos. Eles ficam zero bala, eu pego muito cão bravio, né? Entre aspas, que eu não acredito nisso. Cachorro que foi apreendido de rinha, cachorro que veio de uma situação de ataque e tal, eu sempre acredito isso ao ser humano e não ao bicho. Então, se quer me ver feliz, é me dar um cachorro, dizer que é bravo, eu vou te provar o contrário. Alejandro, Kelly, amo vocês, que são os dois mágicos que trabalham comigo nisso. Muito bem, aí a Fê diz, é o seguinte, você vai lá, faz um puta de um esforço e depois o cão não é adotado. E ele fica lá e ele não está na situação ideal. Além dele gerar um custo e ocupar o espaço, que eu queria pegar outros, eu queria um giro maior. Aí ela criou um aplicativo para mim. Para mim, não, né? Legal. Criou, ela e mais um grupo de pessoas se reuniu, são 6 sócios lá. Eu sou o conselheiro do aplicativo. Eles criaram um aplicativo que é um aplicativo para adoção. Vou fazer uma propaganda aqui, que é o Pet Ponto.
é o mundo virtual servindo ao mundo real. O contrário, que é o que essa molecada, infelizmente, muitos estão vivendo, é disruptivo e é muito ruim. Entendi. A gente tem que quebrar isso. Você só consegue ser útil para a sociedade se você olhar no olho da pessoa. E eu vou te falar mais, só para a gente concluir isso que você está falando, que é importantíssimo. A gente precisa continuar tendo a emoção do mundo presencial e usar de forma inteligente a escala do digital. É isso aí. É isso aí, Golatos. Esse é um ponto que é muito legal da nossa nova sociedade, que é isso que a gente está falando aqui, essa resenha, ela não seria tão bacana se a gente estivesse na nossa casa, cada um, né? Não teria esse contato de eu falar, pô, esses caras são inteligentes, são bacanas, gostou dessa resenha. Mas eu digo assim, é isso, eu acho que a gente tem que continuar a provocar as pessoas a preservar a emoção e usar inteligentemente o que o digital tem de bom, que é a escala, que é a capacidade que a gente tem de visibilidade, né? E acho que a palavra-chave que você falou é inteligentemente. É isso. Não vai faltar exemplo de uso indevido também dessa escala, né, da força que tem por trás dela. A gente vê linchamentos virtuais acontecendo às vezes de forma... Se a gente pensa, quando a gente quer ser ESG, a gente vai ter que se abrir ao mundo que vai estar julgando a gente o tempo todo. Verdade. É isso aí. Você vai ter que se submeter ao julgamento. E o julgamento tem que ser justo. E aí não adianta mandar os melhores advogados, que não vai ter um tribunal para te ouvir na hora que você for linchado digitalmente e perder o seu negócio por uma postagem indevida. Que acho que aí depois uma coisa que é interessante de tocar aqui também, que é a questão de posicionamento das empresas, quando a gente fala de ESG, né? Porque todo mundo agora tem uma legião de consumidores ou de stakeholders, um velho que gosta quando eu uso esses anglicismos aqui, mas julgando a gente o dia inteiro. Então acho que tem empresa que vai conseguir ser lucrativa tendo uma conduta alinhada aos seus valores, mas tem empresa que talvez, não sei, né? Onde que está o equilíbrio disso? O Rodrigo começou falando hoje sobre equilíbrio. É possível, será, a empresa ganhar dinheiro e se integrar à sociedade nos valores que ela se propõe a integrar? E você vê como ficou forte agora essa discussão por conta da guerra lá na Ucrânia. Então, o pessoal que depende de insumos, etc., que vem da Rússia, tal, como é que fica? Continua investindo? Tem um pessoal já tirando, né, investimentos de bancos russos, etc., tal. Mas tem o outro lado, fala, bom, como é que fica? A soja, por exemplo, eu preciso do potássio, eu preciso de outros produtos, como é que faz isso? E aí o pessoal vai ficar sem o cereal que eu tenho que mandar para... enfim, esses grãos todos. Então, e aí o pessoal jogando isso na discussão de ESG. Falou, e agora? Que postura que eu adoto? Onde é que está o equilíbrio? Até onde eu tenho que ir? Corto relações totais, mas aí vem um prejuízo que lá na frente pode prejudicar quem eu estou querendo ajudar, continuo investindo mesmo que tenha uma ligação com a Rússia. É complicado. Aqui, ó, já tá um tema para a gente fazer no próximo quadro, hein? Os impactos desse movimento na vida de ESG com o acontecimento da guerra. Acho que isso aqui é um puta de um quadro legal da gente fazer. Gente amiga, estamos aqui com Werner Grau, Walter Senise, com Rodrigo Sucesso. Hoje falamos sobre quais as principais tendências para equilibrar a vida profissional e o bem-estar. Foi maravilhoso esse papo com vocês. Eu queria agradecer em nome do estúdio, um papo de altíssimo... Falei que era jogador caro, que ia sair um clássico bom. Acho que vocês estão super convidados para a gente criar esse quadro, viu, Rodrigo? Da gente ter outros assuntos relacionados a esse tema com eles, fique à vontade para trazer convidados também, vocês também quiserem trazer convidados. Esse é o nosso propósito aqui do nosso estúdio, é justamente um papo gostoso, didático para quem está nos ouvindo, que entendam o conceito que a gente abordou e que levem de alguma forma esse conteúdo para a sua prática, né? Estamos aqui na reta final, vou deixar aqui um espaço para vocês darem uma mensagem para a gente, para quem quisesse também seguir o trabalho de vocês, o trabalho de pet maravilhoso que o Werner faz. Enfim, fiquem à vontade aí para o recado de vocês aí. Vai lá, Rodrigão. Bom, obrigado, Rodrigo. Obrigado também ao Renato, que me apresentou o Rodrigo, que deve estar nos ouvindo agora, já mandou pelo zap aqui.
Bom, foi uma satisfação imensa estar aqui com vocês, falando de um assunto que eu gosto muito, com gente que eu gosto também. E queria convidar todo mundo para conhecer, quem quiser se aprofundar profissionalmente nesse assunto, os eventos da Viex. Viex-Américas.com vai ser muito bem-vindo em todos os nossos eventos. Eu vou estar num desses aí, quero conhecer bastante, porque esse tema sustentabilidade, esse tema de novo mundo, cada vez mais eu quero entender um pouco mais para poder compartilhar conteúdo aqui com vocês. Você e sua audiência estão sempre muito bem-vindos. Werner, te agradecer pelo convite, um prazer enorme estar aqui, sempre estou à disposição. Eu acho que é um exercício que a gente tem que fazer, o exercício do debate, né? A resenha, como você disse, a boa resenha, ela é sempre bem-vinda. Eu vou aproveitar, quem quiser aí conhecer um pouco dessa minha paixão e participar disso, né? Essa questão de cuidar de bicho. Eu cuido especialmente dos cães, né? Dos cães de rua. É o @adote_1 escrito, _focinho, é o abrigo de cães de rua. Aí tem o @resortvirtuous, que é a clínica onde a gente faz a ressocialização dos cabeçudos, que eu chamo, né? Pitbull, Bull Terrier, Rottweiler, Dogo argentino e os vira-latas de misturas grandes que são maravilhosos. E se quiser me seguir na minha página, Werner_Grau, GRAU, eu estou sempre à disposição para falar de sustentabilidade, de ESG, de direito, de cachorro, de rugby e de qualquer outro assunto, mas nos outros eu vou errar muito, né? Por exemplo, futebol, que eu não sei nada. Sei só que eu estou vendo aí uns adesivos de uns clubes aí no seu laptop. Eu sei só que eu sou tricampeão do mundo, o resto pouco me importa. E, prazerzaço estar aqui com vocês, obrigadíssimo. E só me traga quando o Walter vier também, porque ele me corrige depois. Walter, querido, e aí? Eu não sei se eu conto que eu sou palmeirense, enfim, pelo menos eu fui quando criança e eu acredito que o Palmeiras é campeão mundial. E você não vai contestar. É que você já era adulto, né? Você assistiu. Mas eu acompanho muito pouco, mas eu tenho essa coisa da infância, enfim. Legal. E, Rodrigo, brigadíssimo por esse convite, esse bate-papo aqui, muito bom. Rodrigo, sucesso de novo, muitíssimo obrigado, porque você acabou proporcionando a gente estar aqui. E de novo, enfim, poder conversar junto com o Werner e tal, foi ótimo e vamos em frente. Eu acho que, de novo, o que eu comentei aqui rapidamente, o que me dá um dos prazeres de estar aqui é da gente estar conversando de temas tão profundos, mas para o público em geral. Claro. E de uma forma absolutamente informal, com seriedade, sim, mas de uma forma informal. Então isso torna essa informação acessível a todos, aqueles que estão ali na plataforma esperando o trem e os outros que estão no órgão do Estado ali, as autoridades e empresas e tal. Então isso é muito bom. Eu acho que é dessa forma que as pessoas assimilam essa informação, conseguem ter acesso e aí sim, a partir daí podem compreender e então valorizar. Você sabe que esse é um dos nossos maiores objetivos aqui, é produzir conteúdo didático, de fácil entendimento, e que a gente está nascendo nessa jornada. Eu queria agradecer a vocês, porque vocês acreditaram em vir aqui compartilhar o conhecimento de vocês junto com a gente. E a gente está nascendo, mas eu tenho certeza que esse projeto aqui ele vai ganhar uma escala muito legal de levar esse conteúdo didático de forma que as pessoas aproveitem a entender temas que muitas vezes parecem ser distantes ou que não têm influência na vida delas. E a gente tem uma base que é o nosso mantra, que é inspirar, transformar e prosperar. Esse é o mantra que a gente acredita. Então, se depender da qualidade da simpatia do anfitrião, vai longe. Imagina. Minha gente, esse é o Estúdio Ciclo, eu sou Rodrigo Giamal, estamos juntos nessa pedalada, Bike FM, um conteúdo que te faz bem. Esse é um projeto realizado pela linda equipe da Fara Service. Michel, beijo pra você, sempre te mando um beijo. É um patrocínio da Sabesp e da EMAI, nossos patrocinadores, muito obrigado por vocês acreditarem também no nosso propósito, uma honra terem vocês aqui com a gente. Jacó, meu irmão, obrigado mais esse podcast maravilhoso, você é fundamental na nossa vida,
Vamos pro próximo, vamos bater o bumbo e muito obrigado, minha gente. Valeu, um grande abraço. Abraço. Um abraço. Boa.